6h29, quem está no nosso plantão é Pedro Ramiro, que também será meu companheiro essa semana no Primeira Hora. Bom dia, Pedro. Estaremos juntos, Silvânia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Falar de futebol antes, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Mundial de clubes, Silvânia. E deu City, nossa, que surpresa. Rapaz, ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Olha, mas não foi fácil o começo do jogo. Só depois daquele gol contra, ainda teve que abrir o placar com o gol contra. Fiquei com tanta dó do zagueiro. Ele deu uma de atacante total ali naquele lance. Acontece, né? O Urawa Reds, time do Japão, um time que dá bastante trabalho até pro Manchester City, que é bem verdade, assim, o Fluminense não tem nada a ver com isso, mas o Manchester City não tá levando tão a sério esse Mundial de Clubes, mas aí também é problema deles, porque o Fluminense pode conquistar o primeiro título na competição. O time do Manchester City não pôde contar nessa competição até então com o De Bruyne e também com o Haaland, que são duas peças fundamentais nessa equipe. O Haaland, que é um grande artilheiro do mundo, é um atleta fundamental, inclusive os dois estão machucados, não vão disputar o Mundial de Clubes. O Fluminense, obviamente, a gente já viu ao longo da semana, venceu o Al-Ahly do Egito por 2-0, e aí o City vence o Urawa Reds do Japão por 3-0 e conquista a vaga na final. Final que vai acontecer na sexta-feira, 3 horas da tarde, Manchester City e Fluminense. Vai ser muito interessante, Silvânia. A gente vê uma equipe brasileira contra a equipe do Manchester City, e isso porque há muito tempo que a gente também não viu um brasileiro, desde do Palmeiras contra o Chelsea na final, quando perde, que a gente não vê um brasileiro indo a essa grande decisão, tendo essa possibilidade de disputa. Jogo difícil, viu? Mas vamos testar Fernando Diniz. Será que o dinizismo vai brilhar diante de Guardiola? Um jogo só, né? Sempre qualquer time tem a mesma chance, ainda mais que o City vai jogar desfalcado, né? Exatamente. Eu acho que uma partida única muda toda a história, né? Porque o próprio Fernando Diniz pode até mudar o estilo de jogo só para conquistar uma partida, porque vai sair para cima, em muitos momentos se defender mais, às vezes evitar aquela troca de passe que o Fernando Diniz está acostumado, enfim. Mas a gente chega agora à quinta final entre brasileiros e ingleses. Até então tá tudo empatado. O São Paulo venceu o Liverpool, o Corinthians venceu o Chelsea na final de Mundial, e a gente teve outras duas equipes que acabaram sendo derrotadas por ingleses. Portanto, a gente vai ter esse desempate no retrospecto geral entre as equipes. Claro, a gente está de olho em toda essa situação, tudo que acontece no mundo dos esportes. Teve notícia com relação ao Neymar também, né, Silvânia? Puxa vida, fiquei surpresa. A gente sabe que o tipo de lesão que ele teve é bastante grave, mas estava lendo mais detalhes. Hoje ele não vai estar nem na Copa América, né, Pedro? Exatamente. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, já deu uma entrevista e disse, para ser sincero, vocês não vão poder contar com o Neymar. Tempo de recuperação dessa cirurgia é de mais de 8 meses. Ele passou por um procedimento depois de rompimento do ligamento cruzado do joelho. Então, é um tempo de recuperação. E adjacentes, né? Do joelho e de adjacentes. E a Copa América é em junho, né? Isso, em junho, nos Estados Unidos. A gente vai ter essa disputa da Copa América, que vai ser muito importante, porque vai ser um teste de uma competição de um formato diferente, um número maior de equipes. E o Brasil, inclusive, já tem o grupo divulgado. Enfim, o Neymar vai ficar fora dessa disputa, segundo o Rodrigo Lasmar disse em entrevista. Mais uma vez, um desfalque para a seleção brasileira. É o maior artilheiro da seleção brasileira na história, já ultrapassou o Pelé em número de gols, mas por enquanto não vai poder contar com o Neymar. Então a gente fica de olho na seleção brasileira, que diferente dos clubes, né, vai perdendo atletas. Os clubes estão se reforçando, a seleção brasileira vai perdendo jogadores, né? Esse é um processo até que acaba não sendo tão natural das coisas. A gente espera que a seleção fique mais forte ao longo dos anos. Falando em reforço, quem vem aí? Pois é, tem muito reforço. Aliás, o Palmeiras passou na frente o Palmeiras está acostumado a passar o carro na frente de todo mundo nos últimos anos. Agora tem reforço, Silvânia. O Palmeiras, os clubes brasileiros no geral estavam de olho no Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Cruzeiro. E aí estavam se falando muito de Inter, outras equipes. O próprio Corinthians tentou a contratação desse jogador. Só que na hora dessas equipes irem para cima na tentativa de contratação desse atleta, aparece o Palmeiras mais cedo e de uma maneira surpreendente. Ontem à noite anunciou Bruno Rodrigues como mais um reforço para a temporada de 2024. Ele chega com contrato até dezembro de 2028, com 80% dos direitos econômicos comprados pelo Palmeiras. É um atleta que já passou pelo São Paulo,
Ele estava no Cruzeiro por empréstimo do Tombense e se apresenta, portanto, em janeiro. As equipes se movimentando. Tem jogador e técnico também, viu, Silvânia? O que você tem de notícia mais? Fábio Carille, anunciado pelo Santos. Isso. O Santos, inclusive, ontem também teve a posse do presidente Marcelo Teixeira. E aí o Fábio Carille já chega como treinador, já estava meio que acertado, faltava discorrer aí com relação aos valores da multa de mais de 7 milhões de reais, porque ele estava no Japão, então o Santos vai parcelar esses valores. Eu sei que nenhuma parcela vai cair na minha conta, mas na do Fábio Carille e no time do V Nagasaki do Japão, pelo menos a expectativa é que tudo ocorra e o Santos tenha esse técnico para 2024, portanto mais um reforço nessa janela de transferências. Isso. Pedro, vai esquentando o gogó aí. Já tô aqui, né? Isso, tá bom. Obrigada, até já. 6h35. Prêmio Band Cidades Excelentes.